Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu trouxe para vocês o Dr. Mário Bimbati, que é contador, para esclarecer diversas dúvidas a respeito do imposto de renda, porque agora a gente está na hora de declarar. Então, doutor Mário, por favor, é um prazer enorme estar com o senhor aqui. E a gente tem algumas dúvidas, se o senhor quiser se apresentar, fica à vontade. Sim. E a gente tem inúmeras dúvidas dos ouvintes referentes a imposto de renda. Então eu gostaria de esclarecer algumas. Pois não. Bom dia, doutora Tatiana Ragosta. Agradeço o convite para estar esclarecendo as dúvidas dos ouvintes do seu programa. E mesmo após o término do programa de hoje, se houverem perguntas, dúvidas, podem ser encaminhadas para a doutora, que eu respondo por e-mail ou em algum outro momento oportuno. Bom, então a dúvida das pessoas é o que acontece? Eu preciso declarar o imposto de renda, né? Então, sim, vamos lá. Quais são os documentos que eu preciso apresentar nessa declaração de imposto de renda? Sim, os principais documentos, doutora, são os informes de rendimento do trabalho assalariado, são os rendimentos tributáveis, onde as empresas fornecem esses documentos para os funcionários. Certo. Né? Os informes de rendimentos bancários e documentação de compra, venda de bens, apartamento, terreno, veículo, esses são os principais. Se houverem despesas com plano de saúde, também é importante declarar o informe de pagamentos da operadora. Lembrando que se um contribuinte paga um boleto para ele, para a esposa, para o filho, a operadora de saúde deve informar o informe de pagamentos separado por beneficiário, onde cada um vai declarar na sua declaração, se for declarado em separado, né? Uhum. Esses daí são os principais documentos. Existem outros mais detalhados, quando a pessoa tem uma previdência privada, tem que pedir o informe da previdência privada de maneira apartada, porque normalmente não vem junto com o do banco. Certo. E alguns outros documentos que, quando o contribuinte tem alguma operação em bolsa de valores, quando tem alguma outra situação que foge dessas principais, o contador costuma pedir. Entendi. Bom, então esses são os casos mais comuns, né? Esses documentos, sim, são, assim, só uma situação ou outra que tenha uma pensão alimentícia, uma coisa assim, que exato, já muda um pouco. Perfeito. E o que acontece se a pessoa não declarar o imposto de renda? Primeiro tem que se verificar o seguinte, doutora, se o contribuinte ele está obrigado a declarar o imposto de renda. Certo. Né? Existem alguns pontos de atenção que obrigam o contribuinte a declarar. Um deles é se ele recebeu rendimentos tributáveis, que teve a tributação do imposto, de valor de R$ 28.559,70 ou superior a isso no ano. Além disso, existem outras regras que obrigam o contribuinte a declarar. Se ele teve rendimentos isentos de tributação, cuja soma foi de superior a R$ 40 mil. Certo. Né? E se teve bens acima de R$300 mil e algumas outras situações que obrigam. Essas são as principais, tá? Uhum. Se o contribuinte não declarar e está obrigado a declarar, ele fica sujeito a multa de R$165, tá? No mínimo, tá? Porque vai depender dos rendimentos tributáveis dele, do valor do imposto a pagar, e pode ser maior esse valor, mas parte de R$165.
E se a pessoa atrasar, ela paga esses R$ 165 para declarar mais para frente, vamos supor, se ela extrapolar esse prazo, que já está muito maior do que normalmente, né? Sim. Esse ano, a Receita Federal, ela estipulou um prazo diferente dos anos anteriores, né? Então, historicamente, o prazo é 30 de abril. Esse Sim. ano, eles estipularam um prazo mais dilatado, 31 de maio. Então é tempo suficiente para o contribuinte juntar a documentação e declarar o imposto. Se por algum motivo não tiver toda a documentação juntada para poder declarar, o que se recomenda? Faça a declaração com os documentos que tiver, principalmente rendimentos tributáveis, despesas médicas. Declare e posteriormente ao prazo você retifica. É possível retificar até os últimos 5 anos. A Receita Federal, ela permite essas retificações. Perfeito. Então, olha essa dica, gente. Então, se não tem tudo, não tem todos os documentos, faz com o que tiver, mas é importante você declarar. Depois você retifica. Essa é uma dica aí bastante importante. Bom, e tem algumas doenças que isentam o contribuinte do imposto de renda. Então, quais seriam? É o seguinte, as doenças que isentam o contribuinte de pagar o imposto de renda, elas são relacionadas por legislação, né? A Receita Federal define, são mais ou menos 17 doenças relacionadas. Vou citar as principais aqui. Por exemplo, a AIDS é uma, câncer é outra, esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, são algumas das principais doenças, tá? No total são 17, mas através de uma solicitação judicial pode-se conseguir mais 1 ou 2 tipos de doenças a serem enquadrados nessa condição. Mas não é qualquer contribuinte que tenha esse benefício, né, da isenção. São os aposentados e pensionistas do INSS, tá? E para ter esse direito à isenção, o que precisa ser feito na prática? Não é simplesmente, sou aposentado, recebo lá do INSS, eu já tenho isenção? Não é assim. Então, primeiro passo, deve haver um laudo, um documento, né, do próprio médico, do médico particular, do contribuinte, caso ele tenha, né, onde mencione de maneira técnica e igual, está na legislação, a nomenclatura da doença, né? Então esse é o primeiro ponto. Então, tendo o laudo do médico particular é o primeiro ponto. Depois, ele deve pedir um laudo para o médico do INSS também. Uhum. E esse médico tem que dar um laudo baseado no laudo particular, se ele tiver, senão vai ser o próprio médico do SUS que vai fazer esse laudo. E após ter esse laudo em mãos, o contribuinte ainda tem que fazer um requerimento desse pedido de isenção junto ao INSS. Antigamente você tinha que pegar uma senha, você tinha que ir até a agência do INSS, era uma burocracia danada, né? E um tempo de espera, uma demora para o contribuinte ser atendido era muito grande, né? Hoje já pode ser feito tudo pelo aplicativo do meu INSS, né? Então, com base nessas informações, o requerimento sendo protocolizado e sendo deferido, aí sim o contribuinte ele pode ter isenção do imposto. E é esse o procedimento. Não tem muito o que fugir, tá? E aí, se não, ainda assim for negado, aí cabe ação judicial. Né? Cabe uma ação. Aí tem que procurar um advogado especialista no direito previdenciário. Sim. No caso, a doutora Ragosta, Tatiana Ragosta, ela é especialista. E aí, através de uma ação judicial, consegue também com esse benefício, né? Perfeito. E me fala uma coisa, a isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas, ela é automática? Esclarece. Você falou, mas vamos assim, esclarecer melhor, para o pessoal não ter nenhuma dúvida. Sim, então vamos lá. Ela não é automática. A partir de que momento que o aposentado ou pensionista tem direito a esse benefício? Primeiro, a partir dos 65 anos, né? E tendo todo esse processo de laudos em mãos, a documentação
juntada para pedir o requerimento e o requerimento tendo o aceite lá por parte do INSS, né? Certo. O deferimento desse requerimento. Então a tem que estar pessoa vai aprovado. passar, ela vai fazer o requerimento e ela vai passar por uma perícia no INSS. Ela pode passar por uma perícia. Aham. Não quer dizer que ela vai obrigatoriamente. O INSS pode, por julgamento profissional de quem analisar o processo, o profissional pode entender que não é satisfatório aquele laudo e o requerimento pode ser indeferido. Certo. Ou ele pode pedir uma perícia Entendi. para poder então deferir aquele pedido e o requerimento ser aprovado, né? Aham. Então pode sim haver uma solicitação de perícia por parte da Previdência, do INSS. Perfeito. E me fala uma coisa, recebi uma herança, e aí eu preciso declarar? Ah, sim, importante. A herança, isso quando já houver o formal de partilha, tá? Tá. Quando já tiver tudo resolvido, os bens definidos, quem que vai ficar com o quê dos bens do falecido, enfim. A herança precisa e deve ser declarada. Por quê? Normalmente, uma pessoa, vamos supor, são 2 ou 3 irmãos e eles recebem a herança dos pais. Os bens vão ser divididos, né? E aqueles bens, no formal de partilha, eles têm valores atribuídos a eles. Certo. Então, o que acontece? O valor da herança, que é a somatória dos bens que foi atribuído no formal de partilhas, ele vai ser lançado na ficha de rendimentos isentos da declaração de imposto de renda, como herança recebida. Na outra ponta, a outra parte dessa herança são o que? Os bens, uma conta bancária, uma aplicação financeira, que vão ter que ser declarados na ficha de bens e direitos, nos códigos específicos. Então, a herança é importantíssimo que seja declarada, ela deve ser declarada, e sempre lembrando que se declara em 2 fichas, tá? Tá. Em 2 fichas, na ficha de bens e direitos e na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Tem uma observação que é importante, que perante a Receita Federal não é tributada a herança, né? Não existe imposto de renda sobre a herança, ele é isento. Mas se esse valor ultrapassar a 2.500 UFESPs no ano, aí a Receita Federal comunica o Estado, Secretaria da Fazenda Estadual, que por sua vez vai cobrar o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações e Heranças. Hoje, no estado de São Paulo, como é um imposto estadual, ele está em 4%. Certo. Existem projetos para aumentar, para modificar, mas hoje em São Paulo é 4%. Em outros estados, como o Rio de Janeiro, é 8%. Nossa, 8% é muito, hein? É muito pesado. Muito pesado Complicado, hein? para tributar uma herança de um bem que a própria família trabalhou para conquistar. Exatamente. Né? Mas existem discussões para aumentar ou tornar padrão, né? No Brasil inteiro, uma alíquota única. Mas enfim, em Manaus, por exemplo, é 2%, então tem muitas diferenças. Mais razoável, seria melhor. Exatamente. E me diz uma coisa, quando a pessoa falece, ela é obrigada a declarar imposto de renda? Porque eu vejo assim muita gente declarando para pessoas que já faleceram. Existe isso? Existe sim. Essa situação, ela ocorre, vamos supor, a pessoa faleceu no ano de 2022 e em 31 de dezembro, no último dia do ano, que é a data base para fazer a declaração, não tinha finalizado ainda o inventário. Certo. Não existia o formal de partilha nem a escritura. Então, naquele ano ainda se declara aquele contribuinte normalmente. Então, uma pessoa que faleceu há muitos anos, mas que já tem problema dos pais, da partilha dos pais, então continua declarando dessa pessoa que morreu há muitos anos até que seja resolvida essa partilha anterior. Sim, normalmente isso daí acontece quando envolve decisões judiciais, né? Certo. Costuma demorar muito. Porque normalmente o que a gente tem observado, as heranças, elas são divididas diretamente no cartório.
sem a Sim. necessidade de se discutir isso daí judicialmente. Então, enquanto não existir o documento formal de partilha, lá, vai se declarando o contribuinte normalmente. Certo. Se por um acaso no processo foi foi escolhido um inventariante, aí passa-se a informar aquele inventariante na declaração do contribuinte falecido, mas informando a declaração como declaração de espólio. Entendi. E me diz uma coisa, como é que a gente faz para declarar um imóvel financiado? Ah, muito importante. Eu vi muitos casos nos últimos 2 anos onde a declaração foi feita informando o valor total do imóvel, por exemplo, um apartamento, na ficha de bens e direitos, e o valor total do financiamento na ficha de dívidas e ônus reais. Essa não é a maneira correta de se declarar, tá? Então vamos supor, você comprou um apartamento em 2022, deu uma entrada de R$100 mil, e até o dia 31 de dezembro você pagou parcelas mensais consecutivas que somaram R$50 mil, então somente na ficha de bens e direitos a gente vai declarar o valor de 150 mil, que é 100 mil da entrada mais 50 mil das parcelas, que foram pagas até 31/12 de 2022. E somente, não declara nada na ficha de dívidas e ônus reais. Não vai declarar o financiamento imobiliário com o banco, tá? Tá. E no caso de um casal, né, sobre o regime de comunhão parcial de bens, como é que funciona? No caso do regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, né? Sim, da legislação. Então, como é que funciona? Se o casal adquiriu o bem em conjunto, vamos dar um exemplo de um apartamento. O apartamento ele vai ser declarado na declaração de um dos dois, ou do marido ou da esposa, se eles declararem de maneira separada, tá? Tá. Se ela entrar como dependente dele, tudo bem, vai estar ali na declaração. Mas se declarar de maneira separada, o bem tem que estar declarado na declaração de um dos dois, normalmente do marido. Certo. E se eles forem casados no regime de separação total? Ah, sim. No regime de separação total, funciona um pouquinho diferente. Então, vamos supor, o apartamento foi comprado por 300 mil, então declara-se a parte que o marido pagou na declaração dele e a parte que a esposa pagou na declaração dela. Como uma regra geral, até por convenção, costuma-se declarar 50% em cada um. Certo. Tá? Essa regra funciona também, doutora, para casos de compra de bens. Aí pode ser imóveis, pode ser terreno, apartamento, casa, veículos, barco, lancha, bens em geral, de valores que normalmente são elevados, que é muito comum acontecer. Junta um grupo de 3, 4, 5 amigos e cada um arca com uma fração daquele bem. Então, dessa maneira deve ser declarado também o imposto de renda certo. de cada um deles, deve ser declarado de maneira apartada. Entendi. Bom, gente, vocês vão vendo quantos detalhes que a gente tem. Olha a complicação. E uma coisinha que você declare errado, isso te dá uma dor de cabeça lá na frente. Então, por isso, conte com um contador que vai te ajudar, que vai evitar uma dor de cabeça futura. E, doutor Mário, me fala quais são as mudanças para a declaração em 2023. Ah, sim. As principais mudanças para esse ano, primeiro foi o prazo. Sim. Que foi um pouco mais estendido. Foi ótimo, por sinal. Foi ótimo. Foi ótimo, evita a gente de trabalhar de madrugada na reta final, né? E, enfim, foi um prazo até que razoável que a Receita deu, porque ela começou a liberar o programa para fazer a transmissão das declarações dia 15 de março. E na última semana, se eu não me engano, na quinta ou sexta-feira, já foram transmitidas 15 milhões de declarações. Maravilha. Né? Então, essa daí foi uma mudança. A outra mudança que houve, o contribuinte que tem prioridade são os idosos, né? Normalmente são os idosos e portadores de doenças. Esse ano, quem tiver imposto de renda a restituir, a receber de volta, e indicar o código do Pix, a informação do Pix para receber, também vai ter prioridade. Olha, maravilha. E uma outra mudança que a gente pode citar, que é muito importante,
é para quem recebe a pensão alimentícia, mas não a pensão alimentícia acordada entre as partes, tá? Entre ex-marido e ex-mulher. Tem que ser uma pensão alimentícia definida por juiz, com sentença judicial definida. Certo. Então, assim, até o ano passado, essas pensões elas tinham que ser declaradas em rendimentos tributáveis, na declaração de quem recebe. Na declaração de quem paga, vai declarar em pagamentos. Mas esse ano o que acontece? Houve uma mudança que foi importante. Esses rendimentos eles passam a ser declarados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então não vai tributar, não vai incidir imposto de novo sobre esse valor. O que traz de benefícios para o contribuinte? A possibilidade de retificar os últimos 5 anos. Bacana. Então, se foi declarado como um rendimento tributável e por um acaso o contribuinte teve imposto a pagar, pode ser retificado os últimos 5 anos, que pode até dar imposto a restituir ou diminuir o valor a pagar. Aí esse valor volta para o contribuinte. Nossa, isso é muito bom, hein? É bom, muito bom. Gente, olha quantas mudanças a gente está aqui conversando sobre declaração de imposto de renda. Então tome cuidado, você que costuma fazer, não tem muita certeza, é sempre bom você contar com uma pessoa para te ajudar, porque um erro pode custar muito, mas muito caro mesmo. E me diz uma coisa, doutor Mário, aproveitando, fazendo várias perguntas, como que o aposentado declara essa aposentadoria no imposto de renda? Ah, sim. Sempre baseado no informe de rendimentos do governo, tá? Então a Previdência Social vai emitir para cada aposentado o informe de rendimentos da aposentadoria. Então, o aposentado com 65 anos ou mais vai ter parcela dos valores recebidos como isento, né? O limite de R$ 22.847,76 no ano. Então, o que for até isso vai para a ficha de isento. Se ele recebeu a mais, aí vai para a ficha de rendimentos tributáveis. Mas, normalmente, o contribuinte aposentado não precisa se preocupar, porque ele passando essas informações, esse documento para o contador, vai estar corretamente dividido no próprio informe de rendimentos, né? Certo. Tem uma informação muito importante que eu vou dar de exemplo. Quando o contribuinte aposentado tem mais de uma fonte de renda que vem do governo, então o que acontece? Vamos supor, ele recebeu de uma fonte a aposentadoria e já declarou lá o rendimento tributável e o rendimento isento. E aí ele tem outra aposentadoria, alguma outra situação que ele receba do governo e que também tem lá o valor de rendimentos isentos. Como já foi declarado na primeira fonte pagadora, esse valor de R$ 22.847, ele não vai poder declarar de novo por essa outra fonte pagadora esse mesmo valor de isento. Então tem que ser informado como um rendimento tributável. Nossa. Aí já muda o cenário, entendeu? Totalmente. Totalmente. Bom, gente, eu acho que deu para esclarecer algumas dúvidas hoje. Vocês fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para o Dr. Mário, ele esclarece. Então, o que precisar, pode mandar a dúvida que eu encaminho para o Dr. Mário e ele vai esclarecer para vocês. E lembre sempre de contar com a ajuda de um contador. Não queiram fazer sozinhos, porque isso lá na frente pode dar muita dor de cabeça. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês e muito obrigada pela sua presença, Obrigado, Dr. Mário. doutora Tatiana, e obrigado aos ouvintes que participaram aí do programa.